Direto da Intersolar 2025, maior feira de energia solar da América Latina, no programa Podcast Conexão Solar. E hoje tenho aqui convidados ilustres, o Alex da Wiener, Paula da Cotesa e o Gabriel, presidente da Frente Paranaense de Geração Distribuída. Temos muitos assuntos que podem interessar para a tua empresa que quer desenvolver e expandir ainda nesse ano 2025. Bem-vindos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Everton. Obrigado, Gabriel, Paula. Vamos entrar em alguns assuntos que estão quentes e são pautas do momento, acho, né, Everton? A gente veio em 2 anos aí com negócios sendo estruturados em cima da comercialização da energia e a convite ficou para Paula vir aqui, que eu acho que é referência no mercado, né, Paula? Para a gente falar desse assunto que ao mesmo tempo ele é polêmico e tá quente ainda. Ao mesmo tempo frio, né? Então... Tá cheio de emoção. Tá cheio de emoção. Então a gente lhe convidou hoje pra gente tirar algumas informações que você realmente tem elas quentes, né? Paula, a Wiener é uma distribuidora. A gente atende vários clientes que até então, nesse momento, eles potencializaram os negócios com usinas de investimento. E você... Até então, Cotesa agora é Move, né, Paula? O mercado ele mudou. E a comercialização parece que ela saiu da empolgação do cliente para realmente buscar um atrativo de negócio. A gente está entrando num período agora, inversão de fluxo, pegando, limitando novos projetos. A gente está vendo o GD2, ali um pouco vamos falar da GD3, 2029 muda a lei. Até hoje de manhã teve um cliente aí, veio, Everton, meu Deus, o que vai ser em 2029? Vou fazer investimento, não vou, o que eu faço? Posso talvez ampliar a capacidade da minha usina com alguma tecnologia já no mercado presente? Conta para nós, Paulo. Um monte de resposta eu tenho aí. Eu acho que eu tô de um lado da mesa um pouco diferente do dia a dia da maior parte dos integradores, né? Então eu acabo escutando, sentindo as dores e agindo de forma rápida para poder realmente trazer o que o mercado está precisando, né? Então a gente investe bastante desde a parte de levar conhecimento até levar transparência, assim, fortemente a transparência. Então, cara, ontem chegaram os caras ali para mim e falaram assim, quero investir numa usina de 5 mega em GD1 em Goiás. Eu falei, cara, não é a hora. Assim, é a hora de calma, segura, entende qual que é o custo do dinheiro para ti, o que tu realmente espera disso, e aí depois que tu entenderes 38 premissas que precisam ser analisadas, daí tu chega a uma decisão mais direta, né? Então, o que eu tenho visto é uma grande dificuldade de a gente disseminar a questão de energia por assinatura. Então, assim, as pessoas precisam internalizar que sem o consumidor não tem a usina de investimento, né? Então, a questão de inversão de fluxo, ela ainda não é nacional, ela tá em alguns estados, né? Mas e mesmo em alguns estados ela tem o regionalismo ali. Então, a gente tem ainda estados com muita oportunidade de usinas, por exemplo, a região da CE, da Equatorial lá, eu tenho lista de consumidores esperando usina lá. Mas um monte de investidor investindo na RGE. Então eu preciso ter o equilíbrio ali, preciso conseguir disseminar a informação de que as condições mercadológicas mudam muito de um estado para o outro, de uma distribuidora para outra, né? Então assim, é claro, aqui tá bom, vai todo mundo para lá, né? É igual o futebol, o futsal na educação física, né? Onde tá a bola, tá todo mundo em volta ali, né? Então a gente precisa às vezes dar um passinho para trás, respirar um pouco, entender o que está acontecendo e principalmente qual que é o objetivo do investidor. Então, o investidor que está acostumado a investir num imóvel para alugar, ele sim tem potencial, porque se não tiver um consumidor naquele mês para usar energia, ele tem esse valor a receber, né? Em contrapartida, se ele tem um imóvel desalugado, ele não vai receber aquele mês. Aquilo ali passou e ele não vai ter como fazer. Então, eu enxergo muito isso. A questão de a gente disseminar a informação. As pessoas precisam saber a quantidade de gente que não tem solar em casa, que é da solar e que não está numa cooperativa é gigante. E eu fico indignada com isso, porque a gente não está fazendo dever de casa. A gente que é do setor não está fazendo a nossa parte, né? Então, é a gente entender que precisa de consumir. É 10%, 20%. Dane-se. É fazer parte do movimento. Eu não posso falar palavrão, né? Falei. É que eu fico indignada mesmo, de verdade. Então, assim, cara, a gente precisa fazer parte do movimento por total. Não é assim, mas eu sempre vendi painel e deu certo. Queridinho, mas o mercado tá mudando, Tá mudando. Né? Então, vamos entender disso. Então, pra mim, assim,
disseminar muita informação de que o consumidor pode fazer parte da GD, bota a casa da sogra, a casa da mãe, a casa da tia, dissemina essa informação, com isso a gente viabiliza mais usinas, né? Regiões que estão com problema de diversão de fluxo, para mim o desenho está muito forte no zero grid, então venda de usina para grandes consumidores, limitado ali ao consumo instantâneo, está dando lindo resultado, é simplesmente não pagar imposto, é simplesmente não pagar os da rede, é simplesmente uma entrega, um payback de 3 anos para uma usina do Grupo A, levando a combinação com o Mercado Livre. Então, assim, eu tenho batido muito na tecla de que o Mercado Livre, junto com a Solar, eles têm um resultado muito bom para um grande consumidor. Então, assim, tudo que tem de benefício no Mercado Livre, que é desconto na demanda, Solar não resolve. Desconto no horário de ponta, Solar não resolve. Então, assim, benefícios do Mercado Livre somam diretamente com o benefício da Solar. Então, a gente entender isso vai fazer com que a gente tenha venda de sistemas que fogem do problema da inversão de fluxo, né? Então, não tem problema de inversão de fluxo. Tô falando com um cara que ele tem muitas vezes caixa, então muita indústria tá saudável, né? A gente fica ali, tive uma informação ontem de que a cada 300 orçamentos, 6 estão passando. Não sei se isso é verdade ou não, né? Porque aqui tem muita gente contando história, um monte de comercial, né? A gente não sabe o que é. E eu posso falar porque eu sou comercial também, né? Agora, só botando uma pimenta nesse assunto, pelo ponto de vista de legislação, dá muita notícia, né? Então, assim, o pessoal vê uma notícia na televisão e congela. A medida provisória 1.300, por exemplo, que diz que cai aí os incentivos para o Mercado Livre, né? Mas quem fizer o contrato até o final do ano do Mercado Livre continua com o mesmo critério. Mas vale ressaltar que tem muita gente que já está com o contrato e que sequer foi abordado por alguém de Solar, né? Então você tem uma fatia de mercado bem grande, de gente que já está no Mercado Livre, já está rodando, já tem contrato para tanto tempo, mas também ninguém se propôs lá. E o preço explodiu do Mercado Livre. Então, assim, o que aconteceu? Gente, é uma onda, né? Então, todo mundo agora é gestora de Mercado Livre, bota todo no Mercado Livre. Aí o cara vai lá, vende energia por 3 anos, some, esquece do cara, esquece. Chega lá, o cliente, ano que vem tô sem energia. O cliente que está sem energia para ano que vem está no Mercado Livre é um cliente muito potencial para botar solar no telhado. Muito potencial. Porque ele vai comprar menos energia, o payback vai ser muito mais rápido e ele tá lascado, porque o preço está muito alto, né? Então, assim, todo contrato de energia, ele tem uma flexibilidade. Eu posso, né, uma margem para cima, uma margem para baixo. Coloca o solar limitado à flexibilidade, para ele não ter essa exposição, né? Ou se ele tiver uma exposição, ele vai vender esse excedente. Então, assim, entender essa regra, e não é nenhum bicho de 7 cabeças. As pessoas veem o Mercado Livre como se fosse um monstro. Não. Vê o Grupo A como se fosse um monstro? Não. Tudo a mesma coisa. O custo de disponibilidade e a demanda, tarifa de energia, a diferença é que tem 2 preços durante o dia. Quanto mais ele gerar, menos exposição à vulnerabilidade de preço do mercado. Exato. Sim. Ó, pessoal, pego aqui a minha atuação hoje é muito na integração. Então eu escuto aqui a Paula falar, o Alex comentando ali sobre essa questão do que vem mudando nesses últimos 2 anos, e eu falo muito com o Everton também nos bastidores dos próximos passos. E eu vejo muitos integradores, Paula, totalmente perdido nesse âmbito do Mercado Livre, tendo tempo para prospectar esse tipo de mercado, mas não sabendo prospectar esse tipo de mercado. E eu acredito que você falou anteriormente a questão do conhecimento, aliado ao conhecimento, uma demanda de cliente e uma bandeira vermelha que está pegando agora, mais um reajuste na Copel, na Celesc, entre outras. Então é um mercado que é só o integrador saber se profissionalizar para viabilizar mais negócios, né? Papel lá como Move é fazer a gestão desses consumidores no Mercado Livre também, né? Certo. Então a gente tem atuação tanto no consumidor do Grupo B, né? A gente está com 20 mil clientes hoje nesse modelo de cooperativa, 900 usinas sob nossa gestão. Então a gente atua forte na geração distribuída e forte no Mercado Livre. Porque o que a gente enxerga? O importante é ter o cliente. No momento que eu tenho o cliente, eu levo ele para o GD, para o Mercado Livre, para o investimento. Então tem 950 usineiros que investiram em usinas que estão lá com a gente. Esses caras são potenciais para diversos
diversos outros negócios, né? Então, crescer o cliente tu tá ali, o mercado vai abrir o mercado. Cara, o que importa é a gente estar crescendo essa base de clientes. E a gente começa a analisar um pouco de renda recorrente para o integrador. A manutenção dessas usinas, toda a parte de OEM que tem que ser feito. E também eu vejo assim, Paula, por onde que vamos buscar novos consumidores? Você mesmo falou antes que tem muito consumidor que mora em apartamento, que mora em lugares que não tem como pôr solar. Como que a gente vai bater na porta? Como que o integrador vai saber atuar com esse cliente? Eu acho que essa é uma pergunta interessante também dos próximos passos da Solar, que vai acontecer daqui para frente também. Perfeito. Eu vejo assim, primeiro, às vezes eu desconfio que o integrador não gosta de receita recorrente, porque eu fico meio revoltada. polêmica. Posso ser polêmica? Não sabe trabalhar. Já fui polêmica. Não, eu fico brava porque, assim, tem oportunidade, mas tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Aí, não, mas eu sempre tive 30% de margem vendendo painel. Cara, Paulo, vou falar assim, ó, como integrador, é a dor da mudança. Viu? Mas sempre foi bom vender aqui, é legal vender assim, só sei prospectar cliente assim, agora vou ter que mudar tudo essa minha estrutura aqui ou virar chaves. E na hora de virar a chave é dolorido, o integrador não gosta. E a gente tá vendo um monte de integrador ficando pelo caminho. É nítido isso também, né? É só os resilientes aqui, né? Vem com o movimento solar livre, fica resiliente. Fica resiliente, aprende na marca. Quem tá ser resiliente. Ó, eu desejo para todos os espectadores 5% da resiliência do Everton. A gente já tá, olha, Estão no céu e não sabem. Estão no céu e não sabem. Mas isso. antes da gente entrar na próxima pauta, só pessoal, quero agradecer aqui a Viener, né? Nosso amigo Alex está aqui nos apoiando no stand do Movimento Solar Livre. É importante agradecer as pessoas que fazem a coisa acontecer. E o Alex é uma dessas empresas que está presente aqui com o integrador, tive a oportunidade de conhecer a empresa dele e ver quanto próximo ele é do integrador e quer que as coisas deem certo. Estamos até trabalhando em conjunto um programa de capacitação agora com o Movimento Solar Livre, mais integradores, mais a parceria, para que realmente possa essa transformação, essa zona, não vou chamar de conforto, mas talvez existência, a mudança. Sim, natural do ser humano. Poder acontecer. Então a gente tem preocupado bastante com isso. Um outro grande parceiro nosso é a Zeta Uno, que até vou jogar a próxima pergunta, que é a estação de recarga de veículo elétrico nacional. Porque, não sei se vocês sabem que na Europa você tem muitas estações, você tem aquele aplicativo Plug Use, né? Tem várias estações, só que você chega para carregar, ela não está funcionando. E aí o Patrick, lá de Vacaria, Rio Grande do Sul, trabalhou muito tempo na China, trouxe uma tecnologia já adaptada aos meios de pagamento do Brasil para que você possa monetizar a usina de investimento também com esse formato. É um outro formato, tem o ponto de descarregar essa energia com a remuneração maior, Paula, com a estação de recarga. Então, a Zeta Uno está aqui, ó. Que é uma legal. empresa brasileira ali do Rio Grande do Sul que está conosco apoiando aqui. Vou querer conhecer eles. A pergunta é, Paula, o que você acha desse modelo, por exemplo, em vez de eu estar vendendo lá assinatura, né? Quanto que é uma tarifa média se eu ponho no meu apartamento lá hoje? Só para quem está nos assistindo ter noção de valor. Fala um município, por exemplo, uma cidade. 90 centavos? 90 centavos. Isso. Vamos falar de Iraceminha. Iraceminha. Celeste. Grande Aí Celeste. sim, hein? Então, fala Celeste ali, 80 centavos. 80 centavos. 82, Mas numa estação de recarga de veículo elétrico poderia ser até Eles estão cobrando 2,30? R$ 2,30. Deixa eu falar de carregador elétrico. Tá, Nossa, eu vamos gosto lá, desse claro, assunto. essa é a pegada. E da Zeta Uno ainda, né? Que vai puxar agora os Eu tô que próximos tô negócios. polêmica hoje. Não, assim, ó, o que a gente precisa hoje no país, né? A gente precisa de consumo, concordam? Assim, se a gente tiver consumo, Tá. a economia retoma, temos consumo, para o negócio de curtailment, cortar energia, a gente estabiliza muita coisa, Resolve. né? As coisas dão uma ajustada. E aí a gente tem duas grandes possibilidades de aumentar o consumo enquanto a economia não está reagindo. Uma delas é o carregador elétrico. Né? Então, assim, eu comprei um híbridozinho ali e tô sendo usuária para entender desse mercado, que é um mercado que eu acredito muito, de carregador elétrico. Tá. Então, eu acredito muito nesse mercado, acredito muito na rentabilidade que ele dá, né? Fiz estudos ali, payback de 7, 8 meses, então, assim, tá bem legal mesmo. E aí, o que acontece? Eu fui de Floripa para Porto Alegre, fui de Floripa para Curitiba. Passei no Ferrete lá, que é um posto relativamente grande, um ponto, né, de parada grande. Cheguei lá, todos os carregadores fora de serviço. Fora de serviço. Fora de serviço. Fui pro sul, fui pro norte, carregador fora de serviço. O que eu tive que fazer? Colocar combustível.
né? Meu Sim. carro é híbrido, se fosse elétrico, tava lascado. Salvou porque a gasolina... Então, assim, eu tinha duas opções ali. Ou eu fazia um consumo forte de 20, 30 minutos enquanto eu ia lá, ou eu botava combustível. Então, assim, é uma possibilidade de gerar um consumo, que é o que a gente precisa, só que precisa ter um bom serviço. Então, de nada adianta, né, vender lá um monte de sistema, vender um monte de carregador e não ter a continuidade disso. Então, quando eu fico brigando nisso de não gostar de recorrência, é porque é um costume muito grande do integrador da venda do produto. Só que a venda do produto, ela tem várias oportunidades depois, né? E essas oportunidades, assim, uma coisa que eu gosto de falar, quase 40% dos clientes que eu perco hoje na cooperativa, eu perco porque estão colocando solar no telhado. Então, assim, pô, o cara foi lá, falou com o cliente, pegou as faturas. Ah, não deu viabilidade porque o banco negou. Coloca na cooperativa por 6 meses, daqui 6 meses tenta de novo. Então, assim, daí falam pra mim, Paula, mas não fica brava? Não fica brava porque tu perde o cliente. Porque eu falei, não, adoro, eu quero um monte de integrador feliz, todo mundo feliz. Fazendo... É o jogo, né? É o movimento, é o movimento. O movimento solar livre é isso aí, ó, né? É isso, Então, assim, a questão do carregador, eu acredito muito que a gente tem que trabalhar forte nisso, porque isso é gerar consumo é resolver grande parte dos problemas do setor elétrico hoje, né? E a questão dos data centers, acho que é o segundo pilar forte de consumo que a gente tem aí para trabalhar, né? Então, minha humilde opinião sobre o assunto. Até um ponto, agora até vou trazer mais uma condição mais técnica agora. Vamos lá. Vocês trouxeram agora um ponto que a gente está enfrentando dificuldade na parte de carregamento, que é estações fora de operação. Vamos lá. Essas estações hoje, eu estou botando um posto de carregamento e eu demando uma quantidade de energia alta. Então, automaticamente, estou indo no grupo A. Isso? Correto? Perfeito. Pode me corrigir se estiver errado. No grupo A, com a abertura do Mercado Livre, com a contratação de energia, o que vocês vê futuramente? Aí vem a situação. Vamos lá, vamos armazenar energia para eu ter hoje um custo dessa energia menor durante o horário de carregamento num pico de quilowatt mais alto, que é o horário ponta, 6, 9 da noite, que agora acredito que a gente vai adentrar mais futuramente no mercado, o Mercado Livre saindo desses horários aí, dissipando durante o dia com horários de quilowatt mais alto, mais baixo. A gente vai conseguir fazer um mix, será? Para conseguir manter o negócio saudável, porque eu vou lá, sou investidor, quero botar um ponto de carregamento. E eu vou ter que entrar no grupo A, onde que eu vou ter que comprar energia, que daí vem lá, esse ano eu tô com a precificação em cima do quilowatt que eu contratei ali dentro do período, né? O Mercado Livre. Vamos lá, a Paula vai conseguir explicar melhor. Mas logo ali na frente eu tenho que precificar totalmente diferente porque o valor do quilowatt já aumentou ou pegou uma banda diferente ali de preço. Vamos conseguir associar armazenamento, geração em loco no mesmo ponto de carregamento? Eu vi alguns estandes aqui que eles estão com o carregador já acoplado ao banco de bateria, né? Sim. Eles estão fazendo junto justamente para ter essa modulação, tá? Alguns pontos aí que eu acho que são importantes de a gente destacar. A questão da compra de energia no Mercado Livre, 95% dos meus clientes já compraram energia até 2029. Então, eles já estão com esse preço pré-acordado, já fechado. E aí, o que acontece? A gente vai monitorando, ano que vem, 2027, a gente compra 2030 e vai sempre comprando lá na frente. Por que eu faço isso? Por que eu não compro 10 anos? Porque o IPCA vai carregando nessa negociação. Então, eu vou comprar a energia ali a R$200, e aí, ano que vem, eu espero baixar, espero subir, compro. O problema todo acontece quando eu chego um mês antes do ano seguinte e o ano seguinte está alto, que é o que está acontecendo hoje. Então, bem estruturado, a gente consegue ter preços muito competitivos no Mercado Livre. Exato, tu tá sempre comprando. Então, assim, tu compra sempre um pouquinho mais pra frente e tá sempre de olho lá no futuro, né? Hoje os contratos, eles permitem flexibilidades altas. Então, assim, se eu não consumir nada, né? Eu não preciso pagar nada também. Então, tem muitas formas de a gente trabalhar isso, a relação do Mercado Livre. Outro ponto também, que é uma das coisas que até estava olhando agora ali no stand da DIE ali, eles estavam justamente modulando pelo banco de baterias para que não ultrapasse 90 kW de demanda, para estar dentro do grupo B ainda. Então, assim, eu só gosto de instigar muito. As pessoas às vezes acham que pagar demanda é horrível, mas não, tá? Muitas vezes pagar demanda é muito melhor do que pagar a tarifa do grupo B. Sim. Então, eu vou gerar energia, vou comprar energia ali a um preço de R$300 mais TUSD,
do 300 é alto, Mercado Livre, a média do Mercado Livre é 22 centavos, tá? Certo. Então eu vou comprar ali a 22 centavos, vou pagar tudo, vou pagar imposto, beleza? E vou colocar essa energia a 1,80. Então assim, tu consegue ter uma rentabilidade legal, né? Sem contar que esses eletropostos estão cobrando ociosidade também. Então eu me lasquei esses dias, eu deixei... eu não sabia disso. A Celeste tem eletropostos lá em Floripa. Deixei lá, cobraram R$44 porque eu fiquei 44 minutos ociosa com o carregador lá. Então, olha a geração de receita, eu fiquei com uma raiva, né? Esqueceu lá. Deixei lá, tinha passado o tempo, não sabia como é que vaga você de estacionamento, R$1 real por minuto. Exatamente. Então, assim, além de cobrar R$2,16 a energia, ainda R$1 por minuto ocioso. Parado. Olha só. Quanta oportunidade, né, Alex? Quanta oportunidade, né, Everton? A maior dificuldade que a gente tem, por isso que vem a pegada que o Everton falou, que a ideia da estrutura ano que vem, da gente potencializar e capacitar os integradores, é para justamente eles entenderem um pouco mais sobre o Mercado Livre, tá? Para conseguir potencializar os negócios na ponta de forma mais certeira. Perfeito. Porque o que a gente vê hoje, até desculpe o ponto, mas assim, a gente vê muito voo de galinha. O cara rampa e logo depois ele cai. Isso aí. Então, assim, nós temos que ajudar esses clientes a se capacitarem justamente para não acontecer mais esse voo de galinha. Claro. Para ser um voo mais longo, porque o mercado inteiro ele avança junto. E o Mercado Livre ele ainda é algo obscuro para os nossos clientes. Tá? Então, quando... Justo. Então, assim, quando eu te fiz a pergunta da questão de armazenamentos, cola ou não cola, é preto no branco. Acho que vale a pena armazenamento para carregador veicular ou ainda não? Eu acho que ainda não. Cedo. Mas você acha que ao longo dos anos vira essa chave conforme vai mudar as legislações? Eu acredito muito, eu posso estar 100% errada, vocês sabem muito mais disso do que eu. Mas eu acredito que o que a gente está vivendo hoje de bateria, de BESS, é o que vocês viveram no início da solar. Foi. Preço alto, vende mais por oportunidade, de onde cai a energia, é isso aí. Para mim é exatamente cíclico. O setor é muito cíclico, né? Sim. Então vamos usar aquele conhecimento de vocês que estavam ali desde o início, vendendo os painéis. Como é que vocês fizeram, o que vocês posicionaram, o que está acontecendo no mercado hoje, juros mais altos, ok? Mas a gente ir se posicionando nesse sentido, assim, eu acredito muito e eu tenho uma aposta aqui, um projeto que eu quero muito conseguir tirar do papel, que é uma ampliação das usinas de GD1 com banco de bateria para uma injeção 24 horas. Ponto crítico da pergunta agora. Tá. Vamos lá. Como é que vai agir a concessionária nessa questão da expansão? Porque vamos lá, concessionária Celeste, sei de antemão que compraram uma X drone, tá nas equipes de campo e agora vai começar a intensificar a fiscalização. Então, aquele cliente que fez um GD1 com 20 plaquinhas lá e deu um acréscimo de mais 5, porque o inversor suportava, vai ser fiscalizado. E daí veio um ponto X do negócio que a gente até estava conversando com o Thiago Bal, que amanhã vai estar aqui no podcast conosco, que ele está hoje defendendo clientes do refaturamento da concessionária. Como é que vai funcionar isso, Paulo? Talvez você nem tenha essa informação agora, mas eu tenho uma pergunta assim, porque eu estou dobrando minha potência. Estou armazenando, injetando à noite e durante o dia, automaticamente o projeto é 75, está gerando, não estou mexendo nada em potência que eu estou enviando parede, mas eu vou começar a injetar o dobro, né? A primeira coisa que eu fiz, Alex, quando eu comecei a pensar sobre isso foi na Celeste. Ótimo. A primeira coisa que eu fiz foi lá, a gente tem muita abertura lá, conversa muito com o pessoal, então eu falei, cara, eu tô com isso na cabeça, eu preciso juntar meia dúzia de cabeça para pensar junto comigo e o melhor lugar pra gente começar essa discussão é na distribuidora, né? Não adianta concessionária, né? Manda não quem adianta. Pode, obedece quem não pode. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, sabe? Senão a gente tá só idealizando. Então eu fui lá, conversei com eles, expliquei qual era o cenário. Tem algumas dificuldades no meio do caminho, mas eles entenderam que seria muito benéfico pro sistema, muito. Só que assim, na hora que eles emitem um parecer de acesso, eu falei com os técnicos que emitem mesmo. Então eu gosto muito de falar com o pessoal técnico, porque e qual que é a rotina de análise do parecer de acesso? Como é que vocês analisam? O que vocês analisam de fluxo de potência? O que vocês fazem? Então ele falou, a gente sempre analisa num período de horas.
né? Eu não analiso 24 horas, eu analiso num período de horas. Eu falei, opa, informação importante, eu teria que refazer uma análise de fluxo de potência nesse caso, né? Para ver qual que seria o impacto no restante dos dias, das horas. Então, assim, não defendo de forma alguma fazer isso sem uma informação para a distribuidora, mas eu tenho muita certeza de que a distribuidora se agradaria e resolveria alguns problemas dela se a gente conseguisse entrar nesse formato. E aí a ANEEL precisa nos ajudar também, e aí temos que trabalhar nisso, né? A ANEEL, só complementando, ela está aberta hoje para uma discussão sobre esse normativo. Acho que até no grupo de presidentes lá eu cheguei a comentar e está aguardando até uma sugestão sobre isso, porque não há uma padronização. Então começou a ter reprovas no Rio Grande do Sul, em outras regiões, do chamado grid zero, né? O que é o grid zero? Então, vamos dar esse nome comercial, ou vamos dar o nome que caracterize um sistema que armazena e que não tem fluxo de potência ativa na rede, né? Então, ter essa normatização, isso pode acontecer via despacho da ANEEL, não precisa ser nenhuma normativa nova, só para dar uma padronizada na orientação para as concessionárias. Tem essa porta aberta lá para discutir isso. Cabe a nós agora levar os casos de várias regiões que têm um comportamento diferente. Por exemplo, a Energisa Mato Grosso do Sul, ela exige que você protocole a expansão do projeto como se ele fosse injetar 100%. Sim. Certo. Vários estão indo nessa linha. Aí é a ênfase, porque muitos clientes hoje, a gente já começa a discutir BES, armazenamento com eles, para dobrar a capacidade de injeção dessa usina. Então, tu aumenta a faixa de tempo que ela está injetando na rede, né? O overload dela. Ótimo. Só que fica aquela, eu sou GD1, Alex. E daí eu vou mexer no projeto, vou desenquadrar do GD1, porque vai ser uma nova análise. E daí, pelo medo, alguns deixam de avançar com o negócio. E tá certo, né? A gente tem que ter uma definição. Isso. Então, assim, quando eu falo armazenamento para dobrar a capacidade da usina lá, para ele conseguir ter uma rentabilidade maior, fica esse medo no ar. Tá certo, tá Entende? certo. Então, sim, eu acho que cabe trazer para pauta a discussão disso, porque vai virar modelo de negócio que vai sanar um problema seu lá, da comercialização, vai reativar a venda do integrador lá, olhando para a usina novamente e automaticamente reativa a minha venda. Exato. E a gente está falando de usinas que já estão próximas de um payback, por exemplo, né? Então, reinvestimento. E até, uma informação até, Everton, eu estava conversando com o pessoal da Celesc sobre isso, tá? Eles têm uma opinião parecida de que tem que se analisar como se fosse injetar na rede, tá? Aí, um deles deu uma sugestão, um dos engenheiros lá, de que um smart meter, um medidor inteligente, ele serviria como uma informação. Eu consigo ver se teve alguma injeção. E se teve alguma injeção, tem algum tipo de penalidade, por exemplo. Entende? Então, é uma sugestão muito barata. Então, eu vou colocar ali um medidor inteligente. Se injetar na rede, significa que esse zero grid não é um zero grid, né? Certo. Então, é uma coisa muito simples. A Copel é bem simples em relação a projeto zero grid, assim. Tem bastante... Paraná tá bem nisso. Celesc ainda estão apoiando um pouquinho, mas é uma discussão bem importante a gente ter. Até teve dia 14 teve reunião da Celesc, ela convidou integradores, fez uma reunião aberta, bem construtiva, até parabenizar a concessionária por isso. E até tocou-se no ponto, porque eu acho que um dos municípios de Santa Catarina já é 100% dos medidores já tem telemetria. Que eu acho que é um equipamento que ele viria para somar nessa questão do controle. Porque hoje, na regional da São Miguel do Oeste, ali da região, em algum momento foi falado até da questão de se colocar um relé de proteção ali, um negócio, um equipamento para fazer uma leitura para conseguir liberar um zero grid. Então, o corpo técnico ainda está aqui, está meio... Mas assim, o que eu faço? Como que eu cobro do cliente para deixar ele fazer uma expansão? E aí a gente está falando de várias regionais, né? São 16 regionais da Celesc. Então, se cada um analisar de um jeito, porque os projetos de micro ainda ficam nas regionais. Não, e não só isso. Está acontecendo isso em Santa Catarina, Everton. A gente trabalha muito forte lá e é isso mesmo. Você pega de uma regional, é uma decisão, da outra é outra, e você fica... São 16 Celescs. São 16 Celescs em uma só, exatamente. Mas até aquele projeto que é protocolado, aprovado, de expansão, corretamente, quando entra lá o GD2, a fatura vira uma bagunça. Ele não consegue usar lá o fator de cálculo, porque inventaram a salada de fruta, não tem como medir separado. Aí fizeram a proporcionalidade. Na prática, vem GD2, o cliente tem que ter uma reclamação muito grande para isso poder separar. Esse bloco é
GD1, esse bloco é o critério. E aí uma das coisas que acaba pegando é porque pela legislação é a menor potência entre inversor e painel, né? Para não desenquadrar. Só que daí quando eu falo de BESS, eu tô falando de um inversor dentro do BESS, né? E aí acaba que teria que somar, né? Então essa é Vai substituir um equipamento por um maior, onde que ele vai fazer controle de armazenamento e injeção. Então teria que ter realmente um controle de injeção mais propício. E aí o problema tá também que chega o cara e diz assim, não, agora a minha usina de 1 mega, ela vai gerar 1 mega 24 horas. Eu falei, não, quando tu fez uma usina de 1 mega, é pra ela gerar 130, 140, né? Não, vai gerar... O X. Então, daí começa, sempre tem uns... Mas quando fala de usina maior, eu vejo que o serviço ancilar que o pessoal está comentando, quer dizer, você prestar um serviço para distribuidora de despacho, então lá no Mato Grosso do Sul você tem algumas redes, rede radial muito antiga, e que há uma demanda da própria concessionária para você alocar energia, até porque tem municípios que ficam fora. A rede é muito ruim. E aí o armazenamento vai fazer esse papel com alguns circuitos fechados para manter contingência também e tal. Então vejo que algumas usinas de mini geração daquela época de 5 mega vai começar a ter o BESS para um outro serviço que pode ser até cobrado. Agora, do jeito que é o nosso desenho de mercado, provavelmente vai ser a empresa da própria concessionária que vai fazer isso, ela não vai querer que um terceiro faça, a não ser um terceiro muito grande que possa entrar nesse circuito, né? Mas... Alguns desafios. Vou te fazer uma pergunta agora. Concessionária é tua concorrente ou não? Não, nunca. É que a gente tá bem... Depende da concessionária, né? Sim. Mas eu acho que a gente... Quando a concessionária é nossa concorrente... a gente tem alguns pontos positivos, né? Então a gente precisa ter uma excelência no atendimento, que é o nosso diferencial, né? Então, assim, tem bancos que estão concorrendo com a gente, por exemplo. Só que, assim, tu falar de um atendimento de banco, tu tá no Santander Elite ali, tá, beleza, ó, banco, não sei, não sou Santander, eu sou Bradesco. Então, tu tem um atendimento ótimo, eu amo meu atendimento do Bradesco, sou super bem atendida, mas vai lá ter o padrãozinho lá, conta universitária do Bradesco, tu não vai ter um atendimento tão bom. Então, eu acho que a gente precisa bater e brigar pelo atendimento de excelência para que a concessionária fique lá cuidando da parte dela e a gente cuide daqui e tenha uma experiência diferente para o cliente, né? A imaginação que eu tenho de mercado que a gente pode potencializar daqui para frente, eu acho que, Everton, você está um pouco mais por dentro dessa pauta também, o que de avanço vem para o mercado aprovando, a ANEEL aprovando a questão do armazenamento, que me parece que foi para dezembro agora. O que na prática, no bom português, para quem pouco acompanhou essa pauta, o que viria a somar para o GD? Soma alguma coisa? Ou é só o GC? Talvez tire essa sede do curtailment, que eles falam aí, da geração distribuída, porque está com uma sede, tem uma sanha da ONS, da ANEEL e do Ministério da Fazenda. Tive reunião semana passada lá, onde... na cabeça deles, o custo desse corte tem que ser compartilhado com o consumidor que gerou para consumo próprio. Então, a visão, em vez de você resolver o excedente de energia para o país, não, mas também pode ser uma cortina de fumaça, gerar isso para desviar a atenção e bota a gente correndo atrás desse assunto. Não duvido, né? Mas eu acredito que todas as usinas centralizadas num espaço médio de tempo vai ter despacho de energia. Todas. Até para mais estabilidade do sistema. Sim, né? E que essas narrativas difícil, né? hoje que dizem, perdeu frequência, assim, olha, falando dos colegas que trabalham dentro do sistema, tem narrativa e tem a verdade. Não vejo que aquelas usinas prejudicaram o sistema naquele momento, aquilo ali é outro tipo de falha de infraestrutura deficitária, que quantos anos está sem investir em infraestrutura? Talvez a Paula possa até comentar, porque trabalha com manutenção também disso. Grande problema, sem dúvida. E assim, qual que está o apetite, né? Como é que está o apetite de melhorar a questão da rede, né? Então, assim, a Celesc está com aquele programa Energia Boa, né? E o objetivo é que uma parte do ICMS, ele volte para investimento em infraestrutura e rede, né? E possa conectar usinas, principalmente hídricas, né? E tá fortalecendo mais as hídricas. Então, assim, a questão de melhoria de infraestrutura não está sendo, não estão dando a devida atenção, do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas
Quando aprovaram a 14.300, o custo do fio B era para custear a melhoria da rede, era isso? De infraestrutura? Parte desse valor ou não? O fio B remunera isso, né? Remunera essas melhorias. Mas aqui eu tô falando, inclusive, de transmissão. Transmissão. Que daí não tá dentro do fio B, vamos dizer assim, né? Isso. Transmissão. Hoje não tem rede para escoar essa energia lá do Nordeste. Então, vamos pôr onde o sol é mais forte. Botou aquele monte de energia, botou eólica. Tem empresa de eólica aí que tá em RJ. Sim, né? imagina. Gente, imagina do nada te cortam 40% da tua geração de uma Agora, eólica, né? Como pode Nordeste. você cortar energia equivalente a 2.200.000 unidades, só fala a linguagem do povo, 2.200.000 unidades consumidoras, com consumo médio de 80 kW, que é o proposto pelo ministro de Minas de Energia na MP 1300. Então vamos falar assim, propôs dar de graça 80 kW para todo mundo. Aham. Certo. Pegou a energia de um ano dessa população inteira e jogou no lixo. O mesmo ministro que deixou isso acontecer por falta de planejamento propõe agora o reembolso, que eu acho justo, para o investidor, que perdeu isso cortado de maneira unilateral. Aham. Ninguém contou isso para ele, porque a lição de casa de rede não foi feita, a infraestrutura não foi feita. Eu acho justo. Você foi lá, comprou, botou para rodar, está funcionando, Claro. cortaram a energia. Só que não é justo passar para o consumidor final pagar esse reembolso. Ao mesmo tempo que vem o Ministério da Fazenda propor, não, temos que cortar também do pequenininho para que compense o grandão que foi cortado, para ficar justo. Que papo é esse de justiça tarifária e acesso? Então é um negócio muito maluco isso. Você está jogando no lixo energia, você está pondo bandeira vermelha patamar 2 agora, Sim. enquanto você joga energia, porque você não investiu em infraestrutura ou talvez o armazenamento. 5 bi dava para fazer muita coisa. Então vai ser 5 bi de reembolso. Por que não investiram a longo prazo numa infraestrutura ou passou essa rede, sei lá, para a China, para os Estados Unidos, sei lá para quem fazer? Porque tem gente que tem interesse nesse mercado. Mas não, ficaram sentados em cima do sistema aí de transmissão. E a gente acaba tendo assim, né? A gente tem geração, a gente tem distribuição, a gente tem transmissão e tem comercialização. Parece uma conversa difícil falar dos 4. Parece que não tem ninguém, tem assim, cada um puxando a toalha de um lado, né? Não tem ninguém olhando, assim, a sensação que dá de fora é que não tem um olhar realmente para todos esses pilares, né? Então, entender aonde que eu preciso de usina, aonde que eu preciso de carro, o que eu preciso, assim... O ANS estimulando o tal do DSO, né, o Distributor System Operator, até perguntei para eles lá, por que não fez a sigla nacional, já que você fez o ANS em português, aí você tem que fazer essa porcaria em inglês agora, por quê? Nada contra, mas não, porque é global, então quando fez o ANS não fez uma sigla. Tava brincando assim, falei, poxa, aí você quer passar para concessionária administrar isso, ela vai cortar a energia da usina dela ou do consumidor? Consumidor. Na hora, com certeza. E aí, qual é o argumento da ANS? Não, porque é uma questão de... Hoje eu só tenho o botão para desligar a usina eólica e solar de grande porte. Alguém tem que ter o botão para desligar o consumidor. Falei, peraí. O consumidor só tem a autoprodução, seja no Mercado Livre ou em GD, como ferramenta, instrumento de economia. A juro de varejo. A juro lá do Sicredi, do Sicob, do juro de varejo. Aquela usina de 800 mega lá do Nordeste, ou sabe, lá de 1 giga, é capital internacional com um juro de, sei lá, 3% ao ano. É outro mercado, ele é gerador. Não tem nada a ver com a casa que você fez. Uma pulverização muito... A gente teve o setor elétrico, eu digo que isso é um ponto positivo e negativo da GD, a pulverização dos investidores do setor elétrico, né? Então, assim, teve uma pulverização muito grande, que é perigosa ao mesmo tempo, porque, né? Um monte de gente investindo sem saber qual história foi contada, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a disseminação da informação de todo mundo que achava que era só apertar o interruptor e a luz acendia e estava tudo acontecendo, né? É só a reclamação da conta de luz hoje, Paula, Gabriel e Alex, porque tem geração distribuída. Nunca um consumidor olhou a conta de luz. Hoje tem empresas pequenas que só conferem a conta. Sim, exatamente. Exato. E foi engraçado, esses dias eu tava num churrasco com o pessoal que trabalhava comigo na parte do Mercado Livre. Aí eles assim, a culpa de tudo isso é da Paulinha da geração distribuída. Tá bom. Achou o culpado? Tá resolvido. Tá resolvido, O né? negócio é achar e o a culpa culpado. é sempre de quem não tá na mesa, aí bota Isso mesmo. Mas, gente, os assuntos que a gente veio tratando aqui, novamente, é algo para
contextualizar, criar e a gente melhorar e dar condição para quem está na ponta desenvolvendo o mercado que é a GD. Acho que é um mercado que foi defendido muito lá atrás pelo Everton, agora a gente está passando por uma crise meio de identidade, não de oportunidade, porque oportunidade tem muito. Eu não tenho medo do nosso mercado, eu falo de peito aberto, esse é um mercado para 30, 40 anos, só que a gente está vivendo uma crise para ajeitar a bagunça agora, porque nós crescemos tão rápido, foi tão rápido, né? Isso, que entrou muita gente que não se preparou. Isso. E agora tem muita oportunidade que é por falta de, talvez, buscar entender um pouco mais como operacionalizar isso, né? E ter algum foco, né, Alex? Eu acho que é isso. Assim, eu digo que uma das grandes dificuldades da energia por assinatura ali é que, assim, me dá nervoso. Todo mundo que tá aqui pode ser meu cliente. Sim. Ou seja, eu tenho uma oportunidade gigantesca. Sim. E aí eu não sei onde focar. Eu vou focar nos condomínios, eu vou focar aqui, vou focar. Eu não sei onde focar. E aí esse é um perigo. Porque se quando tem um mar de oportunidades, fica difícil de saber para que lado tu vai. Parece contraditório, mas no fim do dia é verdade. Fica sem foco, né? Então, entender, eu me identifico com a questão de prestação de serviço para operação e manutenção. Tem um monte de usina órfã aí, né? E reduzindo geração. Então, a gente tem lá 950 usinas. É coisa pra caramba. E grande maioria perdendo geração mês após mês, porque não faz uma limpeza adequada, porque não está dando a devida atenção. Então, eu me identifico com isso. Eu me identifico com a questão de carregador, de carro elétrico. Tem que ter a certa identidade, né? Porque faz parte, entender o perfil do cliente, da sua própria equipe, muitas vezes, né? E adaptando isso à realidade do mercado. Mas, assim, ver o mercado com medo de que isso... Gente, consumir energia pro resto da vida, né? Todo mundo consome energia, precisa. O consumo energético, ele só aumenta na história humana. A gente tá cada vez mais refém da eletricidade. Isso é óbvio. A questão é que o nosso mercado é regulatório. Agora a gente tá com regulamentações que estão dando choque e o pessoal não está estudando o suficiente para conseguir efetivar um negócio lucrativo com payback, que é um pouco mais largo, né? Esticado, e que no meio muda ali uma regulamentação e o cara perdeu o interesse total, tá tomando prejuízo. No caso da eólica agora, que tá na GC lá. E parar de dar murro em ponta de faca, né? Assim, isso aqui não tá certo, mas eu vou continuar. Às vezes é até questão de ego, né? Eu quero continuar desse jeito. Vou jogar o percevejo pra cima. Essa feira aqui é carregador elétrico. Tá todo mundo, carregador elétrico. Vai todo mundo vender carregador elétrico agora. Vai começar a potencializar os negócios. Daqui um aninho que nós vamos falar, talvez, se der a oportunidade, nós tá aqui de novo. Daqui um ano talvez nós vamos falar, cara, a galera botou um monte de carregador elétrico e agora tá com problema na operação dos carregadores. Porque não estudaram, obviamente. E vamos pegar assim, na visão do integrador. A Paula falou a questão dessa crise que a gente tem de ficar olhando para vários lados, ver vários focos e não saber para que lado correr. É isso na assinatura. Imagina um integrador que tem uma carteira de cliente que olha para ela, não consegue rentabilizar. O distribuidor liga para ele tentando oferecer ajuda, mas muitas vezes a única ajuda do distribuidor nesse momento é preço para vender, mas o mercado não está trazendo a demanda porque o integrador não está conseguindo enxergar para que lado está querendo correr. Porque tem o mercado de assinatura, tem o mercado de carregador, tem o OIM, tem tudo isso, e aí vem lá a parte do Everton, que tem mais toda a parte de legislação, que hoje a gente vê tudo muito nebuloso, né, Everton, com tudo isso. Assim, se a gente for estudar muito também, eu vou falar para você, nós caímos na síndrome do congelamento. Do medo. Então, eu penso, o empreendedor ele é um balanço de coisas e um pouco de risco. Ele tem que analisar. Mais coragem, couro e resistência. Porque se estudar demais, se ele virar um regulador, ele não levanta da cadeira. Gente, testar, errou, risco calculado, deu certo, não deu, comprou um lote das motos, vamos ver como é que vai ser. Testei, funciona, vai de novo, vai. Agora são ciclos, né? Quer dizer, ganhei dinheiro nesse ciclo, mudou. Não pode ter o amor. Agora, numa visão de médio e longo prazo, pensa assim, o cenário, para quem está nos assistindo. Se o Paraguai avança nesse acordo com os Estados Unidos, coloca o Google lá, os data centers de ar no Paraguai. O contrato Itaipu, Paraguai, a parte de energia, ela fala, agora é minha. Só não usa hoje muita coisa porque não tem linha de transmissão no Paraguai. Vai ter daqui a pouco. E não vai ter... o que não vai faltar é gente para fazer essa linha lá, nova. Se o Brasil perde aquele bloco de energia, no outro dia essas eólicas que tem corte deixou de ter. No outro dia essa bateria que não tem na rede, na borda da rede básica, passa a ter.
Então, assim, isso pode virar a chave em 24 meses, Muito rápido. muito rápido. Sim. Então a gente tem que olhar meio como, não só a nossa casinha aqui, mas o que está acontecendo aqui no nosso entorno. Imagina do e nada assim- perder meio Itaipu da geração. Não, já então, pensou? como é que tu consegue repor isso? E olha o tamanho das nossas usininhas que a gente tá falando aqui, né? Pouquíssima coisa perto de um Itaipu da vida. O que eu... Tanto fato que as PCHs está se discutindo no Congresso o incentivo de volta de PCH. Por que Vocês isso? viram o preço que foi vendida energia no leilão semana passada? Não veio. R$ 402. Meio. Vocês sabem, né? Pra onde que isso vai, né? Mas é tudo PCH, CGH. O Oeste tava em festa Mas semana aí, passada. aí não necessariamente é o preço, né? Mas é o que é, né? E aí a gente tá falando de contratos de 20, 30 É isso. anos de leilão que vão viabilizar e aí vai ter esse investimento. Então a gente precisa pensar em consumidor, precisa pensar em carga. Acho que pensando nesses pilares a gente acaba tendo mais oportunidades. Virada do ano estava R$ 180 megawatt-hora. Chegou acho que 160. E agora... Tem cliente meu com Um leilão com 118. 400 não é uma Gente, coisa... o leilão com 402 Maluca. significa 20 anos de IPCA em cima de 402. Aí vem E aquele esse berro. preço ele é repassado 100% pro consumidor, né? Aí vem aquele berro, porque o governo do estado aumentou o valor da conta de luz. É, Eu acho que tem pouco a ver com o estado, mas o negócio tem é a mais... ver com um monte de coisa. É mais pra cima, né? A Show. fundo, né? Mas isso Gente. significa entidades associativas do setor das Com PCHs certeza. organizados, Sim. que é o que o nosso setor precisa. Eu acho que a coalizão das frentes estaduais, Com certeza. 16 estados, começar a ter mais a parte politização dos presidentes, Sim. ficar mais próximo dos parlamentares da nossa pauta, certeza. não ter medo de falar com político, né? É igual foi exemplo Santa Catarina lá na Assembleia, no aspecto estadual, mas por que não no aspecto federal? Sim. Né? Tanto Senado quanto Câmara. Porque a Associação das PCHs fez um trabalho em cima e está defendendo o interesse. E Interessante. assim vai, E né? é assim que funciona o mercado. Sim. Né? Plano de saúde é assim, a indústria automotiva é assim, o Brasil é desse modelo. Quem chora mais alto. Nós vamos ter medo de política? Não pode ter medo de política. Não, tem que Tem que trabalhar conversar junto. com É todo um dos pilares, né, gente? É um dos pilares do nosso negócio, do setor elétrico, é política, né? Legislação, então faz parte do nosso negócio. Tá no jogo, né? A E gente uma só coisa- conseguiu avançar com democracia, né? Conversando com todo mundo, né? É. E uma coisa- É um mercado de todos. E uma coisa que flexível. eu aprendi muito com o Everton, no pouco tempo que eu também estou agora dentro dos movimentos, é que o político está mais acessível que a gente pensa. Eu achava que o político era bem menos acessível. É só você correr, é só tu bater na porta, Certo. é só tu buscar. E quando você chegar lá, você ter o que colocar. Porque muitas vezes a gente chega com as mãos abanando. Nem sabe o que quer Nem pedir. sabe o que isso quer às vezes, pedir. né? Sim. Então eu acho que esse é o grande foco que a gente tem aí dentro do movimento, né, Everton? Fazer essa integralização de todos os estados numa coalizão nacional, né? Precisamos de corpo para fazer a área política prestar atenção em nós. Porque a Isso gente está mesmo. tendo, sim, dificuldade nas pautas, então a gente sabe que Mas muitas vezes Precisamos. a gente fala, então tá, o que, é que tu precisa? Daí fica cri, ninguém sabe responder, né? É, Faz então um pedido. bom. O gênio Aí da tá o lâmpada ponto. tá aqui, o que, é que tu quer? Tá o ponto. Ah, não sei, daí trava. As frentes estaduais é uma forma de você ter padrinhos de informação alinhada com o todo nacional para aquele deputado federal. E você precisa de um padrinho na Câmara e um padrinho no Senado para tratar nossa pauta. Se a gente tiver um por estado, a gente passa qualquer emenda. Com certeza. Um por estado. A gente precisa disso. Talvez na Câmara um pouco, dois, para dar um corpo na hora da... Porque se tiver um muito forte, que é o líder do estado, ele puxa os demais. Ele puxa os demais, porque essa pauta não tem esquerda, não tem direita, não tem centro. Ela tem, às vezes, não pode falar essa palavra, mas está quase regularizado com profissão, que é lobby, né? Você tem os lobbies organizados, e algum parlamentar está em pauta de um lobby de um determinado setor. Então, se você tiver aquele cara com conhecimento, com as informações, ele vai para qualquer congresso, qualquer evento e dá palestra. E na hora lá da argumentação na tribuna, ele puxa os pares, independente de esquerda, direita ou centro, porque é uma pauta que todo mundo gosta. Sim, sim. Energia solar. Com certeza. vou lançar o desafio para ti, Paulinho. Opa, Tá? vamos lá. A próximo Assim, ao vivo? ano vamos organizar eventos para ajudar o nosso cliente a potenciar negócios. Vamos. Mercado Livre precisa me ensinar. Tô aqui Então, pra isso. Vai ter que ir junto. O Everton, a gente vai falar de legislação. Vamos levar
mais alguns peritos do mercado, temos regulação tributária ano que vem que muda muito. Quem está querendo entrar na área de carregador tem já uma condição tributária diferenciada, tem que estudar, locação de usina, pega muito, a galera não está preparada. Nós temos que trazer para a pauta isso E o integrador... A ideia da Wiener é levar isso daqui mais próximo. E o integrador Legal. tá com sede disso. O integrador tá aqui com toda certeza olhando e buscando achar isso e não vai encontrar o que tu falou, Alex, em lugar nenhum. Sim. Porque, Paula, não é uma solução pronta. Não. O que o Alex está propondo é uma virada de chave muito grande. E sabe uma coisa que eu acho curiosa, assim, eu dou mentoria para várias empresas montarem sua própria associação, né, ou cooperativa, ou consórcio. E aí é mais ou menos uma receita muito parecida, entregue a pessoas muito diferentes. Uhum. Os resultados são totalmente diferentes, Sim. né? Igualzinho o mestre Cuca ali, né? Tá aqui Sim. a receita, cada um sai de um jeito. Ah. Então, a forma como a gente vai lidar com essas oportunidades é que vai realmente fazer toda a diferença, Com certeza, né? com certeza. É um grande desafio. Mas contem comigo, eu trabalho no Mercado Livre desde 2013, então 12 anos de Mercado Livre. A GD eu entrei há 6 anos, tenho menos tempo, mas é um assunto que eu gosto muito e que tô aqui para poder compartilhar e ensinar bastante. Eu costumo falar muito que o integrador, que é realmente o parceiro que desenvolve lá o negócio na ponta, ele é o cara que sobe no coberto, aperta o parafuso, é o cara que fecha o negócio, é o cara do financeiro que paga o boleto, ele é o cara que perde o sono de noite para saber onde ele vai arrumar recurso, é o cara que desenvolve a equipe comercial, ele é tudo. E é o cara que dirige a Kombi lá, talvez com a escada em cima. Sem dúvida. Então, assim, ele não tem tempo para estudar. Não, tem Então, que ser mastigadinho, né? É nosso dever ajudar ele Isso. a transpor as dificuldades com... E ensinar, Levamos assim, cases. o que ele precisa saber para poder repassar, Justo, porque o assim, ó, mínimo. olha na prática o que acontece. O integrador chegou lá, se deparou com um consumidor do grupo A, ele vai botar no telhado, vai colocar ali 30% Sim. do consumo do cliente e tal. Ele simplesmente leva pra gente essa análise, esse cenário, a gente ajuda ele na análise, a gente faz a venda da gestão, a gente faz o acompanhamento, a gente paga uma recorrência por ele Sim. ter trazido esse cliente pra gestão, a gente faz a compra do restante da energia, então é simplesmente juntar forças. Essa Justo. junção aí é que É vai isso aí. fazer toda a diferença. Eu acho que o mercado, a transição que está acontecendo, tem que aprender Mercado Livre, é importante, porque os negócios, eu acho que... O Mercado Livre não veio para piorar, ele veio para melhorar, na minha opinião. Sim, Ele sim. vai melhorar muito, inclusive. Então ele não é um concorrente Não, do GD, da placa solar, do sistema gerador fotovoltaico. Muito pelo contrário. Ele vai Muito abrir pelo uma contrário. janela de oportunidades muito maior que a gente não tinha, talvez até então. exato. Né? Essa análise de horário de ponta e demanda, ela é muito nítido que o solar não consegue atuar nisso. Então a gente precisa da junção das duas Ela é coisas. básica. Ela é básica. Exato. Ela é aham. básica. Gente, obrigado aí por estar assistindo aí novamente. Trazemos alguns pontos aí que a gente fala reservadamente, mas muitas vezes é a dúvida que persiste aí para vocês, clientes que estão assistindo. Obrigado novamente pelos convidados aí. Eu que agradeço. Show de bola. Tá? Espero ter atendido as expectativas e contem comigo aí porque Ótimo. precisar. Show de bola. Obrigado.